Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Emílio, eu serei o host desta atividade. Vou estar auxiliando o professor Raul, junto à Gabriela aqui. E daí eu passo algumas orientações a vocês, desejando desde já uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esta atividade. E peço a todos desde já que, durante a programação, possam enviar pelo chat o nome completo de vocês, para que eu possa estar fazendo a listagem e conferindo e certificando e assinalando na lista de presença para garantir a certificação de cada um. Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, qualquer comentário, pergunta que queiram fazer ao professor, o chat também está aberto, tá? E podem ficar à vontade. Só reforçando, nossa atividade terá duração de 2 horas, tá? E daí a gente vai conversando, vocês vão interagindo com o professor através do chat. Novamente peço que enviem o nome completo pelo chat, para que possamos ter controle. E agora passo a fala para o professor Raul. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. O momento é seu. Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos. Gabriel, você pode compartilhar, por favor, a tela? Para darmos início ao minicurso. Todos estão me escutando perfeitamente? Estão conseguindo visualizar? Tá tranquilo para mim. Pronto, então vamos dar início. Meu nome é Raul Felizardo. Vamos, juntamente com a Gabriela Menezes, a gente vai estar ministrando um minicurso sobre fluidos de perfuração, né? Cujo título é Fluido de Perfuração. A gente vai falar um pouco sobre formulação, caracterização, aplicabilidade em formações reativas, no nosso caso, mas na frente a gente vai discutir melhor, que é justamente a formação Calumbi, uma formação extremamente importante na bacia de Sergipe-Alagoas. Você pode passar, Gabi, por favor? Então, o curso em si, né, na verdade, qual é a problemática envolvida e a relevância do minicurso, né? Os fluidos de perfuração é extremamente importante na etapa de perfuração de um poço de petróleo. Então, a gente vai estar aqui falando um pouco sobre a formulação, algumas técnicas de caracterização, importância na etapa de perfuração, quais são as características, funções do fluido de perfuração, falar um pouco também sobre o monitoramento de algumas propriedades, que é extremamente importante na aplicabilidade dos fluidos, e técnicas também de formulação. Pode passar, Gabi, por favor? Então, meu nome é Raul Felizardo, eu sou formado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Tiradentes, em Sergipe, com período de sanduíche na Universidade de Sevilha, na Espanha. Atualmente, sou estudante de doutorado na Universidade Tiradentes, no curso de Engenharia de Processos, e também tenho especialização em Gestão Ambiental. Pode passar, Gabi. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o privilégio de estar participando desse minicurso. É um congresso que eu e o Raul já participamos bastante, já apresentamos trabalhos, então a gente já esteve do outro lado como apenas participante, e hoje a gente está tendo a honra de ministrar um minicurso que a gente começou a preparar ele durante a nossa graduação, então foi um trabalho feito com muito carinho, e eu espero que vocês gostem, tá? Então, eu também me formei na Universidade Tiradentes em Engenharia de Petróleo. Eu me formei juntamente com o Raul, que está apresentando um minicurso comigo hoje, e fiz uma pós, um MBA em Inovação em Engenharia de Software pela UFRJ. Também tenho algumas passagens por empresas, como, por exemplo, participei de projetos de inovação na Shell para trazer um novo modelo de gerenciamento de inventário para a empresa. Participei de projetos de inovação com a SBM e atuei como engenheira de petróleo na Ocean. Era responsável por análise de risco de poços offshore. Então, todos os poços que tinham probabilidade de ter formação de hidratos, de ter corrosão em tubulações, ou até mesmo de ter formação de sais, a gente fazia um estudo prévio daquele poço para buscar inibir essa formação e tratar esse poço antes que se tornasse um problema grande para a empresa, tá?
Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, como eu falei para vocês, eu e o Raul, a gente formou juntos, mas cada um seguiu um caminho totalmente diferente e é normal que isso aconteça. E vocês vão ver vários exemplos disso na turma de vocês. Então, tem o caminho da pesquisa, que é o que o Raul está seguindo, e ele pode depois adentrar numa empresa, em uma grande empresa, porque todas as empresas têm investimento em P&D. E o que seria isso? Pesquisa e desenvolvimento. Todas as empresas precisam ter uma pesquisa muito grande antes de levar aquele projeto a campo. Por exemplo, o fluido que a gente vai apresentar para vocês hoje surgiu a partir de uma pesquisa, mas nada impede que isso realmente seja aplicado em uma grande empresa. Então, temos os projetos de inovação que são extremamente importantes hoje, principalmente na indústria 4.0. Você está vendo as pessoas estudando mais sobre metodologias ágeis, sobre Scrum, sobre tecnologia. Todas as empresas hoje se tornaram digitais. Hoje o Colimpetro mesmo era um evento que acontecia de forma presencial, agora está sendo um evento online. E tudo isso você precisa ter uma inovação. E o setor de petróleo é um dos setores que menos investe, né, nesse quesito. Então, é um mercado muito grande que tem para ser aberto. Então, a gente também tem outras partes de áreas, como comercialização. Você pode ter comercialização de materiais, comercialização de equipamentos, comercialização de insumos. Você tem consultoria, você pode se tornar especialista em um assunto. Por exemplo, Raul, que fez uma especialização na área de ambiental. Ele pode dar uma consultoria para uma empresa na área de petróleo, uma consultoria ambiental sobre um derramamento de óleo, por exemplo. Você tem o desenvolvimento de equipamentos, cada vez você tem que melhorar mais os equipamentos para prevenir problemas na sua coluna de produção, na sua coluna de perfuração, por exemplo. E a gente hoje vai falar sobre exploração de petróleo, principalmente na parte de perfuração de poços e o uso de fluidos de perfuração. Tá? Então, a gente pode discutir um pouquinho depois mais sobre o mercado de trabalho, se vocês quiserem. E o nosso mini curso hoje ele vai estar dividido em 7 temáticas principais, que vai ser o objetivo do mini curso, a introdução, que a gente vai falar sobre alguns conceitos teóricos, ver os aspectos teóricos sobre o fluido de perfuração, a gente vai falar qual a importância do fluido, qual fluido, os fluidos que existem, quais são os testes que a gente pode realizar naqueles fluidos. A gente vai citar quais são os aditivos que a gente utiliza em um fluido, por exemplo, o fluido que a gente vai falar hoje é um fluido de perfuração à base de água. E a gente pode utilizar diversos inibidores para que evitem problemas, a formação, por exemplo. Tá? Então, a gente vai citar também as técnicas de caracterização. São técnicas que a gente utiliza tanto em laboratório quanto em poço, em campo, por exemplo. E a gente vai citar o exemplo prático que a gente realizou em laboratório, mas que também seria cabível de ser realizados alguns testes em campo. E, por fim, teremos uma conclusão do nosso mini curso. Tá? Então, vou falar para vocês agora um pouquinho dos objetivos. A gente vai dar ênfase principalmente aos fluidos de perfuração nos poços de petróleo e a ênfase principal vai ser na parte composicional, ou seja, a gente vai estudar cada composto do fluido de perfuração à base água. O fluido de perfuração à base óleo, normalmente ele já chega na sonda preparado. Então, você compra esse fluido, ele é preparado industrialmente. O fluido à base água, você consegue fazer algumas dosagens ainda em campo. Então, a gente vai aprender técnicas de formulação, de caracterização do fluido de perfuração à base água. Em seguida, vamos verificar a eficiência de inibidores. E a gente vai explicar por que a gente vai utilizar esses inibidores, que é o KCl e o polímero catiônico, que eles vão inibir o inchamento de uma formação que é muito comum no Nordeste brasileiro. E vamos analisar a eficiência dos viscodificantes em formações reativas. Formações reativas são formações que incham com contato com a água ou com um fluido, por exemplo. Então, antes de tudo, a gente tem que saber o que seria o petróleo, e com certeza vocês já escutaram diversas definições. Então, a mais clássica de todas é a classificação da Rosa, que diz que é uma mistura de hidrocarbonetos que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. E hoje é uma paixão nacional, né? O petróleo se tornou uma das principais matrizes energéticas do mundo e com certeza vai permanecer por muito tempo,
mesmo com o plano de mudança da matriz energética do Brasil, que está previsto para 2050, ainda é uma energia muito forte e que, mesmo que não tenha tanta exploração do petróleo, por causa de todos os poluentes que ele gera, mas a gente vai ter uma produção muito grande de gás, que recentemente foram descobertos vários reservatórios de gás, principalmente no Nordeste, na bacia Sergipe e Alagoas. E aí a gente tem diversas operações quando a gente fala em extração do petróleo. A gente tem desde a descoberta até a perfuração, a completação do poço, a cimentação, a produção. E hoje a gente vai dar ênfase na perfuração de poços, mais especificamente sobre os fluidos de perfuração. E a gente, como a gente já falou aqui, a gente vai dar ênfase no fluido de perfuração à base de água, que é um fluido que a gente consegue manter aqueles compostos, a gente consegue mensurar quantos compostos a gente está colocando, e existem normas, principalmente da Petrobras, que sugerem toda uma composição para um fluido de perfuração à base de água. E hoje o custo de um fluido de perfuração está girando em torno de 14% a 18% do custo total de uma perfuração. Na etapa de perfuração, que é mais caro, em torno de 50% do custo da perfuração são os equipamentos. Então, você tem os equipamentos, você tem a sonda, mas o fluido de perfuração ainda representa um custo muito alto e ele pode trazer diversos problemas ao poço se ele não for bem dimensionado. Então, o grande problema do fluido é a interação do fluido com a formação. Então, você dentro do poço, você tem a sua coluna de perfuração, você tem o seu espaço anular, que é por onde o fluido retorna para os tanques de lama, e esse espaço anular tem um contato direto com a formação. E se ele não for bem dimensionado para aquela formação, você pode ocorrer um inchamento das formações reativas, e esse inchamento gera diversos problemas, como o encerramento da broca, obstrução do anular, fechamento, alargamento, desmoronamento das paredes do poço, prisão de coluna, entre outros problemas diversos, por exemplo, como o influxo de água para dentro do poço, ou até mesmo o influxo do fluido que está no poço para a superfície. E como eu falei para vocês, a gente vai dar ênfase na formação Calumbi, que é uma formação do Nordeste brasileiro, que vem sendo bem estudada por ser um campo muito promissor, né? É uma formação muito promissora. Então, assim, a escolha do fluido ideal e a manutenção de suas propriedades são vitais para os aspectos operacionais e econômicos no processo de perfuração de um poço. Ou seja, se você não tem um fluido bem dimensionado, você pode ter tantos problemas econômicos, você ter que trocar a coluna, você ter diversos problemas operacionais, como problema na bomba. E aí, dando continuidade, né, complementando a informação de Gabriela, né, como ela falou, esse trabalho, esse desenvolvimento do minicurso, o minicurso está sendo ministrado, é fruto do trabalho de conclusão de curso que a gente fez, né? Na verdade, a gente passou mais de um ano pesquisando, verificando várias formações, diversas formulações de fluido, até chegar em um fluido comum. Então, vale ressaltar que a gente tem uma formulação nossa mesmo, própria de um fluido, né? Nós não temos artigo nem patente ainda registrada, mas que está em desenvolvimento, né? Está em processo de análise. E aí a gente vai apresentar agora alguns aspectos e definições teóricas que servem como embasamento para a gente entender as técnicas de caracterização, de formação, de formulação, aliás, e de aplicabilidade. Então, inicialmente, é importante a gente saber o que seria um fluido, né? A literatura é extremamente vasta quando fala sobre conceitos de fluido, de uma forma geral. Um fluido nada mais é do que uma substância que sofre uma deformação continuamente a partir de forças ou tensões de cisalhamento aplicada, né? Outra característica bem comum de um fluido de perfuração, na verdade, de um fluido no geral, é que quando não há essa tensão de cisalhamento, para ser caracterizado um fluido, essa substância tem que permanecer em repouso. Você pode passar, Gabriel, por favor. Então, o que seria um fluido de perfuração? É um conceito bem comum na literatura, que é dado no livro de Thomas, né, por Thomas, é que um fluido de perfuração nada mais é do que uma mistura complexa, seja por sólidos, líquidos e produtos químicos,
Esses produtos químicos são necessariamente os aditivos que a gente adiciona no fluido, independente de qual fase dispersante a gente esteja falando, seja água, óleo, sintético, entre outros, e que, do ponto de vista químico, eles podem assumir aspecto de suspensão, dispersão coloidal, ou até mesmo emulsão. Obviamente, vai depender do estado físico dos componentes. Aqui tem algumas imagens de alguns fluidos de perfuração, né? A primeira e a última imagem são fluidos à base de água, né? O que difere em si é justamente a viscosidade do fluido. A segunda imagem, esse mais escuro, é um fluido à base de óleo. Mas na frente a gente vai explicar quais são as diferenças, quais são o que é que a gente deve ter em mente sobre fluidos à base de água, fluido à base de óleo, qual a vantagem e desvantagem um em relação ao outro. Você pode passar, Gabriel? E aí vamos começar primeiro falando sobre as características dos fluidos de perfuração, né? Um bom fluido de perfuração, ele deve ser quimicamente estável, né? Ele deve garantir as propriedades reológicas, ele deve garantir as propriedades químicas quando ele estiver parado, por exemplo, quando eu parar de circular dentro da minha coluna de perfuração. Para ser um bom fluido também, ele deve garantir, a partir dessa estabilidade química, ele deve garantir a estabilidade das paredes do poço. É justamente o nosso foco do trabalho no exemplo prático, foi garantir essa estabilidade devido a alguns problemas que o fluido pode ter, como inchamento da argila. Você volta, Gabi, por favor. Diante disso, ele deve também manter os sólidos em suspensão quando estiver em repouso. Isso é um parâmetro extremamente importante, que a gente chama de tixotropia, né? Ele deve manter os cascalhos em suspensão. Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração. Aí a gente vai falar também de algumas propriedades que vão garantir esse baixo grau de corrosão entre o pH, por exemplo, o potencial hidrogeniônico do fluido. Deve reduzir os danos à formação, produtoras principalmente. Você pode passar, Gabi, por favor? Além disso, além de manter os cascalhos em suspensão, o fluido de perfuração ele deve facilitar justamente a separação desses cascalhos quando levado para a superfície. Também deve ser inerte. O fluido deve ser inerte, que saiu aqui para mim agora. O fluido deve ser inerte em relação aos danos à formação, né, em formação em rochas do tipo produtora. Deve aceitar qualquer tipo de tratamento, seja físico ou químico, né? Esse tipo de tratamento é justamente um dos problemas nessa etapa de perfuração, porque o fluido à base de óleo ele tem uma grande vantagem de permitir maior taxa de penetração. O fluido à base de água não tem tanta taxa de penetração. Todavia, o fluido à base de água é mais fácil de ser tratado, de ser descartado, porque os aditivos que são adicionados a esse fluido permite qualquer tipo de tratamento. Também deve ser bombeável, né? Ele permite a circulação na coluna de perfuração e no espaço anular, facilitar algumas interpretações geológicas do material que é retirado do poço, no caso dos cascalhos, apresentar, obviamente, um custo compatível com a operação. Gabriel até falou que um fluido de perfuração pode chegar até 18% do custo da operação de perfuração. Nesse vídeo, Gabi, você adianta o vídeo, acho que no segundo minuto, não lembro. É só para mostrar o carreamento dos cascalhos à medida que a coluna ela vai adentrando na formação e a circulação. Você adianta mais um pouco, que eu acho que está bem lá na frente. Pronto. Está travado para mim, Gabriela. Não sei se para o pessoal. Então, aí tem a circulação do fluido de perfuração. Então, ele entra na coluna de perfuração, sai pelo espaço anular e vai para os tanques de lama, né? Os tanques de fluido que vão estar na superfície. Então, o fluido ele deve garantir essa bombeabilidade e também ser bombeável, né? E também o carreamento dos cascalhos até a superfície, para, assim, na superfície, ocorrer a separação. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as funções do fluido de perfuração.
alguma ação que Raul já falou, só que a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre as funções dela. Então, eles têm que fornecer estabilidade à formação, ou seja, ele não pode entrar, o fluido não pode ser permeável dentro das rochas, eles não podem entrar dentro da rocha ou ter qualquer reação com essa rocha. Ele tem que controlar os filtrados, ou seja, ele vai criar uma barreira, uma camada fina de barreira, para que o fluido não permita que o fluido entre na formação, nem que a formação libere fluido para dentro do poço. Então, ele também, com isso, ele consegue promover uma sustentação das paredes. Ele promove o transporte dos cascalhos, por exemplo, ou de qualquer outra, tipo uma ferramenta quebrou, tipo um pedacinho da broca quebrou, que é comum que isso ocorra. Ele consegue fazer com que isso seja carreado e seja levado até a superfície. E ele promove tanto lubricidade na broca quanto lubricidade em todos os equipamentos, baixando a temperatura dessa coluna. Então, ele tem como função carregar os cascalhos gerados na perfuração e transportá-lo para o espaço anular, permitindo a sua separação na superfície. Então, isso é de extrema importância para os engenheiros, as pessoas, os técnicos que estão trabalhando naquele poço, saber quais são as formações que você está atravessando, conseguir dimensionar melhor seu fluido de perfuração. Como a gente sabe, tem uma janela operacional muito grande, talvez você precise mudar a densidade do fluido para que você consiga atravessar melhor sua formação, talvez você precise mudar sua broca, por exemplo, se você estiver atravessando uma formação mais dura, reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as laterais do poço, ou seja, além do espaço anular, você também tem o fluido de perfuração, que diminui esse atrito e não vai causar prejuízo na sua coluna de perfuração. Você promove uma limpeza tanto da coluna de perfuração quanto do espaço anular, da broca, consequentemente. Você tem a formação do reboco, que seria essa camada fina entre a rocha e o espaço anular. Seria uma camada com uma espécie de sais que são formados pelo fluido, e essa camada impermeabiliza a rocha. Tá? Então, você também mantém estável as paredes do poço e exerce uma pressão hidrostática sobre a formação, evitando os fluxos indesejáveis e até mesmo um kick, por exemplo. Então, aqui é um outro vídeo do mesmo... É um canal muito bom, tem no YouTube, tem no LinkedIn, vocês podem acompanhar, eles fazem vários vídeos bacanas. E aqui está apresentando um vídeo também de uma perfuração, e aqui eles estão perfurando. Essa parte cinza é uma parte que já foi cimentada. Então, eles estão passando pela parte cinza. Então, a broca consegue atravessar uma parte que já foi cimentada, e o fluido de perfuração faz com que esse cimento chegue até a superfície, até os tanques de lama. Então, ele está passando por três fases, né, do reservatório, tanto a fase gasosa como o óleo quanto a água. E aí aqui a gente consegue observar todo o processo durante a perfuração daquele poço. Se Raul quiser complementar, também fica à vontade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações dos fluidos de perfuração. A principal forma de você classificar o fluido de perfuração é com relação à fase dispersante, tá? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de fluidos. São os fluidos à base óleo, os fluidos à base água, os fluidos pneumáticos e os fluidos sintéticos. Hoje em dia existe um estudo muito grande com relação aos fluidos sintéticos. Por exemplo, um exemplo muito bom desses fluidos sintéticos seriam os fluidos à base de glicerina. É um fluido que vem crescendo muito, justamente por o fluido à base de água é um fluido extremamente necessário para a indústria, só porque ele não fornece um poder de penetração tão bom quanto o fluido à base de óleo. Em compensação, o fluido à base de óleo polui muito. Então, hoje a saída do mercado é ir para um fluido sintético, só porque ainda está ocorrendo muitos estudos com relação a ele. Tá? Então, vamos lá. Os fluidos à base de óleo podem ser tanto a emulsão verdadeira quanto a emulsão inversa. Os fluidos à base de águas temos os não inibidos, que seria um fluido mais comum, um fluido
contendo basicamente água e alguns aditivos. Mas os fluidos inibidos são aqueles fluidos que você já sabe mais ou menos o que você vai esperar naquele poço. E você já está tentando sanar aqueles problemas antes que eles aconteçam. Então, você tem que aplicar algum inibidor nele. Pode ser um inibidor de corrosão, pode ser um inibidor de inchamento da argila, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, o nosso fluido ele é a base água inibido, justamente porque a nossa formação ela tem probabilidade de inchar em contato com a água. Então, você também tem um fluido com baixo teor de sólidos. Já quando a gente fala no pneumático, são fluidos que você lembra logo com relação ao ar. Então, você tem fluido pneumático contendo ar, contendo gás, contendo névoas de espumas. Tá? Então, o fluido à base de água, como a gente já falou aqui, eles são divididos em três, né? Os não inibidos, os inibidos e com baixo teor de sólidos. Então, o nosso vai ser inibido tanto quimicamente quanto fisicamente, porque ele vai ter algumas adições de polímeros, certo? Aí temos os nativos, como não inibidos, temos os levemente tratados com floculantes e dispersantes. Os floculantes fazem com que aqueles sólidos decantem e você consiga promover uma separação, tá? E quando a gente fala em fluido à base óleo, a gente pensa logo que a fase dispersante é óleo. Ou seja, esse fluido, quando você pensa numa emulsão, que seria aquela mistura da água com óleo, a fase principal dele vai ser óleo. Então, quando a gente está pensando que é uma emulsão verdadeira, ela é dita como verdadeira porque ela tem um teor de óleo, de água, na verdade, né, maior que 10%. Quer dizer, menor que 10%, desculpa. E a emulsão inversa é ao contrário, você tem um teor de água de 10% a 45%. Então, a principal característica desse fluido, como a gente já falou aqui, é o maior grau de inibição e o poder de lubricidade, que aí você consegue ter uma taxa de penetração na formação maior em comparação aos outros fluidos. E ele é excelente para você ser aplicado em um poço que você tenha alta temperatura e alta pressão, por exemplo. Já quando a gente está falando nos pneumáticos, é um fluido que você usa em zonas com perda de circulação severa, em formação produtora com pressão muito baixa e com grande susceptibilidade a danos, como, por exemplo, as formações mais duras. Tá? Então, os fluidos à base sintética, né? A gente tem os fluidos que possuem os fluidos à base de óleo, porém, eles causam menos danos ao meio ambiente, sendo menos tóxicos, ou seja, você consegue ter uma biodegradabilidade maior, que é o caso da glicerina, por exemplo. A questão maior até complementando o que a Gabriela acabou de falar, a questão maior dos fluidos sintéticos é justamente o preço, né? A gente, se for pensar na relação custo, o fluido à base de água, ele é bem melhor em relação ao custo e ao meio ambiente, né? Mas se for falar em relação à taxa de penetração na etapa de perfuração do poço, aí a gente tem essas outras opções. Isso. Você pode passar, Gabriel. E aí, além de saber, né, de ter em mente o que seriam os fluidos, quais são as divisões, as classificações de fluidos, é de extrema importância para um estudo de desenvolvimento de fluido, principalmente, saber sobre algumas propriedades desses fluidos, né? E aí a gente citou algumas propriedades como densidade, mas na frente a gente vai detalhar um pouco mais, pH, o potencial hidrogênio iônico, alguns parâmetros reológicos como viscosidade aparente, viscosidade plástica, limite de escoamento, força gel. Obviamente, esse tipo de viscosidade, tanto aparente como plástica, vai estar correlacionada ao tipo de fluido, né? A classificação do tipo de fluido entre newtoniano e não newtoniano. Você passa, Gabriel, por favor. E quando a gente fala desses parâmetros reológicos, é importante que a gente ressalte que esses parâmetros, a reologia, ela está ligada justamente ao comportamento de deformação que esse fluido vai sofrer diante as tensões que são aplicadas. Você pode passar, Gabriel, por favor. Então, quanto a essa taxa de deformação, né, e quanto à tensão de cisalhamento, os fluidos eles podem ser classificados em newtonianos e não newtonianos.
Como estamos tratando de fluido de perfuração, especialmente, trata-se de fluidos não newtonianos. E aí nós temos vários tipos, como o viscoelástico, aqueles que essa taxa vai depender do tempo, aqueles que essa taxa é independente do tempo. E aí, quando essa taxa é independente do tempo, ele pode ser com e sem tensão de cisalhamento inicial. Mas na frente a gente vai ver mais sobre isso. Quando a gente trata sem tensão de cisalhamento inicial, aí nós temos os fluidos dilatantes e os pseudoplásticos. Quando se aplica uma tensão de cisalhamento inicial, né, quando se tem uma tensão de cisalhamento inicial, aí nós vamos ter o plástico de Bergman e Rascher-Bock. E aí, voltando a falar das propriedades, a gente tem a densidade, né? Na indústria do petróleo, a gente tem material específico para medir a densidade do fluido. Mais adiante, vocês vão ver que nós, no desenvolvimento de nossa pesquisa, a gente adaptou algumas metodologias, mas que os resultados também foram plausíveis. E aí, a densidade nada mais é do que a massa sobre o volume, né? É uma grandeza que mede justamente o peso do fluido. Os limites de variação da densidade, eles devem estar relacionados à fase que a gente vai perfurar. E aí tem, no caso de fluido à base de água, tem algumas composições específicas. E aí deve-se atentar para essas composições, né? O que é que vai estar relacionado com a densidade do fluido em si? Qual o material que a gente vai correlacionar? Existem tabelas que trazem as densidades dos materiais específicos, como a barita, argila ou sal, que inclusive a gente vai utilizar na nossa composição. Então, essa densidade, né, ela vai depender justamente, a densidade que a gente quer vai depender justamente da formação, né, da profundidade dessa formação e algumas considerações geológicas, como viscosidade, porque existem normas que a gente também vai citar mais adiante quando a gente for falar das técnicas de caracterização. Você pode passar, Gabi, por favor? E aí, como a gente falou, quando envolve uma tensão de cisalhamento inicial, o fluido poderia ser plástico de Bergman e também Rascher-Bock, que a gente chama de HB, né? Quando não tem essa tensão de cisalhamento inicial, e aí a gente vai ter pseudoplástico dilatante e os fluidos newtonianos, né? Que tem um comportamento direto da tensão de cisalhamento com a deformação. Então, os parâmetros geológicos eles vão justamente influir no cálculo das perdas de carga na etapa de perfuração, né? Diante disso, quando a gente tiver com a perfuração, com o fluido de circulação. A reologia vai tratar justamente dessa deformação em relação ao escoamento. Você pode passar, Gabi, por favor? E aí, falando da viscosidade aparente e da viscosidade plástica, como eu havia falado, uma vez que a gente está tratando de fluidos não newtonianos, né, existe uma diferença entre elas, são propriedades que consistem justamente na medida de resistência, resistência interna, né, que é exercida pelo fluido para poder ocorrer o escoamento. A viscosidade aparente, especialmente, é como se fosse uma simulação de uma viscosidade de fluido, como se ele apresentasse um comportamento newtoniano. Mas na frente também, quando a gente falar sobre técnicas de caracterização, a gente vai mostrar uma diferença entre o comportamento de um fluido não newtoniano e de um fluido newtoniano, que a gente fez na prática, na verdade. A viscosidade plástica, por sua vez, é a resistência interna que esse fluido vai ter ao escoamento, né? Quanto maior o teor de sólidos que fazem parte da composição desse fluido, maior a fricção entre as partículas e maior é a viscosidade, né? Então, o estudo que a gente fez na parte composicional, da parte de caracterização e metodológica, vai envolver justamente a viscosidade. A gente vai testar aditivos que são viscosificantes, que vão influenciar no ângulo de contato, tem outras características específicas que mais na frente a gente vai ver, e também vai influenciar na nossa aplicação no caso da formação Calubi, da formação reativa, né? Uma formação que a gente chama de formação problemática. Temos também outra característica importante, outra propriedade importante, que é o limite de escoamento. Na verdade, o limite de escoamento, a gente costuma dizer que é um valor mínimo de tensão cisalhante que deve ser aplicado ao fluido para que ele comece a escoar, né? Para que inicie o escoamento. Além dessa, tem a força gel também. A força gel, na verdade, é um parâmetro que está ligado ao que a gente havia falado lá no começo sobre reologia, né? Sobre a tixotropia, que é manter os cascalhos suspensos quando o fluido está em repouso. Você pode passar, Gabriel, por favor?
E, por último, não menos importante, a gente tem o potencial hidrogeniônico, né, que é o pH. O pH é extremamente importante, principalmente quando a gente está trabalhando com fluido à base de água e formações reativas, e, obviamente, para todos os tipos de fluido, porque o objetivo do pH é justamente reduzir a taxa de corrosão, né? O objetivo de se ajustar esse pH. Ele evita, além disso, algumas dispersões das formações argilosas. A gente vai ver alguns mecanismos, né, na verdade, do delineamento de camadas argilosas, que estão relacionados justamente a esse potencial hidrogeniônico. Na indústria do petróleo, é comum a gente manter entre um pH 10 e 7, justamente para reduzir essa taxa de corrosão ou de degradar algum tipo de material na coluna de perfuração. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais aditivos que a gente pode utilizar no fluido de perfuração à base de água. Vou passar aqui. Então, o fluido de perfuração à base de água, a gente tem sais e diversos compostos, que aí a gente vai estudar um pouquinho sobre eles agora, que a gente chama de aditivos. Então, a gente tem os tensioativos, que tem a finalidade de atenção interfacial entre a fase contínua e os demais aditivos. Temos os floculantes, que promovem o agrupamento dessas partículas que estão suspensas e o aumento da viscosidade do fluido. Ele aumenta essas partículas que estão suspensas e, em geral, ele promove a floculação, que seria a decantação dessas partículas ou até mesmo a suspensão. A dispersão, ele evita a incorporação de partículas da argila na formação pelos fluidos, ou seja, isso seria o dispersante. Quando você está trabalhando com uma formação que ela é rica em argila, como por exemplo a formação Calumbi, que a gente vai estudar sobre isso, você precisa utilizar um dispersante para que essas argilas da formação não sejam incorporadas pelo fluido e mude a composição daquele fluido. Certo? A gente também tem os lubrificantes, como já foi falado aqui, a gente tem que promover a lubricidade tanto da broca quanto da coluna de perfuração, que são adicionados com o objetivo de facilitar a penetração da broca e da coluna na formação. Então, a gente agora vai falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre os exemplos. Então, temos os redutores filtrados, que ele vai criar aquela barreirinha que a gente conversou lá no início, vai criar uma barreirinha no anular com a formação, que vai impedir com que esse fluido adentre a formação. O exemplo dele seria o amido de milho. Ou inibidores de argila, que seria que vão inibir que essa argila se enche. Seriam os polímeros catiônicos, por exemplo. Os controladores de pH, seria qualquer base, basicamente. Então, o NaOH é um bom exemplo disso. Aí a gente pode controlar esse pH tanto para o ácido quanto para o básico. Aí os sais, a gente teria o exemplo do KCl, que ele também é um inibidor de argila, ele age fazendo uma osmose inversa. Então, a gente tem tanto o KCl quanto o NaCl. Aqui a gente utilizou o cloreto de potássio, né, como exemplo. E como adensante. Adensante é para você aumentar a densidade do fluido. Você está aumentando o peso daquele fluido, com o intuito de controlar a pressão no interior do poço. Ou seja, está aumentando a densidade daquilo. E um exemplo dele seria a baritina. Aí temos como viscosificante o CMC e a goma xantana, que eles promovem o aumento da viscosidade, que a viscosidade é uma propriedade que, quando ela está em boas condições, ela promove uma boa limpeza no poço e a suspensão daqueles cascalhos. Então, para o nosso trabalho hoje, a gente vai trabalhar basicamente com os sais, que é o KCl, e os inibidores de argila, já que a nossa formação em estudo é a Calumbi e ela é rica em argila. Tá? Então, a goma xantana ela é um polissacarídeo produzido a partir da fermentação de bactérias e aplicado como viscosificante devido às suas características reológicas. Agora eu estou apresentando para vocês todos os compostos que a gente vai usar ao longo do fluido. Então, a goma xantana foi um deles que a gente vai fazer um estudo sobre a viscosidade com ela. Então, temos o cloreto de potássio, que, como eu já falei para vocês, ele é um sal, e é um composto inorgânico salino,
que possui atividade geológica em fluido de perfuração devido à sua troca iônica, ou seja, ela vai impedir que essa argila seja alimentada com a água do fluido e promova o inchamento da mesma. Então, temos o hidróxido de sódio, que ele vai controlar e ajustar o pH. Tá? E temos a baritina, que é um agente adensante, que ele tem baixo custo e ele tem baixa abrasividade. Temos o CMC, que também é um descodificante, que a gente vai utilizar no nosso estudo geológico. E temos o amido de milho, que ele é utilizado muito em poços que têm alta temperatura e alta pressão. E além disso tudo, a gente também vai fazer um estudo com o polímero catiônico, que eles são os principais tipos, são o polissacarídeo, os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Então, ele tem uma boa taxa de absorção na argila e ele aumenta com a presença do cloreto de potássio, que a gente também vai utilizar nesse estudo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o exemplo prático. Aqui nessa foto a gente pode ver um afloramento da formação Calumbi. Aqui nesse afloramento a gente consegue ver que tem 3 tonalidades e todos eles são da formação Calumbi. As rochas estão sujeitas a mudanças contínuas por processos físicos e químicos de origem natural ou antropológica. A existência da rocha compreende o valor de força mínima ou constante para o cisalhamento. Então, agora a gente está falando... Pode falar, Raul. Só complementando, o Gabi até falou da formação Calumbi. A formação Calumbi, ela até citou lá na frente, mas vale ressaltar que é uma formação que a gente está estudando, né, que a gente fez o estudo correlacionado a ela, por ser uma formação reativa e ela ser parte composicional de muitas formações da bacia Sergipe-Alagoa. A gente vai partir de um poço real, mais adiante Gabi vai até apresentar o quadro de previsões geológicas, então vai partir de um poço real que tinha justamente essa formação. E um dos problemas que a gente buscou solucionar é justamente a reação do fluido com essa formação. Então, a partir de uma composição específica de adição de aditivos, a gente tentou mitigar, né, esses problemas. Perfeito, exatamente. Então, a gente está falando agora da característica de resistência da rocha. E essa resistência da rocha, ela muda de acordo com a profundidade da rocha, a compreensão, né, da rocha e a interação com os fluidos. Ou seja, o nosso fluido de perfuração, se ele não for bem dimensionado, ele vai mudar essa resistência da rocha e vai mudar a propriedade dela. Tá? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre inchamento das formações argilosas, que a nossa formação ela é formada por argilas, como já foi citado. Então, o uso de inibidores é para evitar que essa argila seja hidratada. E um exemplo desse inibidor seria o KCl. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, o KCl ele age promovendo uma osmose inversa. Ou seja, o meio que está mais concentrado é o fluido de perfuração. E o folheio, que seria a nossa formação, ela não tem tanta... não é tão rico nesse sal. Mas, então, o caminho natural do fluido seria o quê? E do meio que está mais concentrado para o menos concentrado. Mas quando você injeta o KCl, ele faz uma osmose inversa. Então, ele não vai do meio mais concentrado para o menos concentrado, ele vai do menos concentrado para o mais concentrado. E isso vai criar uma espécie de reboco na nossa formação. E, além disso, ele possui um baixo custo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação Calumbi, e como o Raul já falou, é uma formação que é muito bem vista no Nordeste brasileiro, e ela está presente em diversos poços da Bahia, da bacia Sergipe-Alagoas. E como o Feijó disse, ela é composta por argilitos e folheiros de cinzentos a esverdeados, e é por isso que a gente observa diferenças nas tonalidades dessa formação. Tá?
então com arenitos finos a grossos intercalados. Então, a nossa formação ela é muito promissora para o Nordeste brasileiro, porque, diversos poços de gás que vêm sendo descobertos nessa bacia possuem essa formação como um reservatório, por exemplo. E a bacia Sergipe-Alagoas é de extrema importância para o Nordeste brasileiro. Ela tem uma área de mais de 45 quilômetros quadrados e já possui em torno de 1.100 poços perfurados, segundo a ANP, até 2017. Então, esse aqui é o nosso quadro de previsão geológica. Eu não sei se vocês já tinham visto algum quadro assim, mas é uma formação que ela tem um pouco de água, então provavelmente é um poço offshore. Então, a nossa formação ela está aqui circulada em vermelha. O nosso reservatório vai estar em torno de 3.200 metros. Ela vai ter o fluido que provavelmente vai ser utilizado nela, vai ser um fluido sintético de base parafina, tá bom? Na verdade, onde a gente tirou até esse material, Gabi, vale ressaltar que era realmente um fluido à base parafina, e o nosso objetivo era justamente formular um fluido, né, com outra opção, com outro tipo de formulação, que pudesse ser aplicado também, mas que garantisse taxas de perfuração similares, né, e mitigasse os problemas com relação ao inchamento da argila. Sim, hoje uma coisa que acontece muito, principalmente eu pude acompanhar isso um pouco no estágio, é que tem poços que às vezes você você passa por zonas que são de forma, tem algum aquífero, alguma espécie de reservatório de água, e você não pode trazer nenhum prejuízo ambiental para aquele reservatório. Então, é muito comum que mesmo o fluido à base óleo seja interessante para aquele poço, mas que você busque uma opção de fluido que não cause tantos danos ambientais. Então, você utilizar um fluido à base óleo e contaminar aquele aquífero seria um dano ambiental tremendo. Então, hoje você ter esse estudo de um fluido de perfuração à base água e que consiga ter uma boa inibição da reação dessa formação calumbi, desse inchamento da argila, é de extrema importância para a indústria de petróleo. Emílio, a gente vai passar para um segundo momento, né, que é falar justamente o que foi que a gente fez do nosso fluido. Então, creio que a gente pode dar um intervalo agora, né? Na verdade, até às 14 a gente pode abrir para perguntas, principalmente dessa parte que a gente está falando. Então é interessante que a gente discuta um pouco, né, sobre a parte teórica, e aí a gente entra basicamente no exemplo prático, né, de formulação do fluido. Quais foram as técnicas que nós utilizamos para formular esse fluido, quais os resultados alcançamos, com base em que, técnicas de caracterização, de formulação e aplicabilidade. Deixa eu ver o chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, complementar alguma dúvida, pode ficar à vontade, né? Acho que é bom a gente até ter essa interação, porque aí não se torna tão cansativo o minicurso. Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu estou olhando aqui, Raul. Tem uma pergunta da Stephanie perguntando se essa nova formulação também foi necessária em relação ao custo, visto que geralmente os fluidos sintéticos são mais caros. A formulação foi o quê? É porque cortou um pouco. Se essa formulação também foi analisada em relação ao custo, visto que os fluidos sintéticos também são mais caros. Eu estou vendo agora no chat. Na verdade, o nosso fluido é um fluido à base de água, né?
Um dos aspectos principais que a gente analisou foi justamente o custo. Nós não vamos passar tabelas de preço porque faz parte de algumas coisas sobre a patente que a gente está realizando, mas vocês vão ver que foram aditivos extremamente simples, aditivos que a gente utilizou, né? Muito comum de se comprar. Eu acho que a gente teve um probleminha maior, foi só em relação à baritina, por causa da quantidade que a gente precisava e da quantidade que era possível vender, mas que tem essa parte também em relação ao custo. Só que nosso fluido é a base água, né? Só que possui características justamente para uma opção de uso a um fluido à base sintético, que é o que foi utilizado no quadro de previsão geológica, né, no fluido do QPG. Isso. Tem também uma pergunta do Felipe, que ele está perguntando se há problema de formação de espuma nos fluidos de base água. Pelo menos no nosso caso específico, tem até uns vídeos que vocês vão ver, não tem problemas de formação, né, Gabriela? A gente percebeu que não é um problema de formação, tanto nos testes de inchamento de rocha, tem um vídeo também mostrando o fluido em si, né, no momento da preparação. Então, não necessariamente a gente não aplicou, obviamente, o fluido não foi aplicado numa fase de perfuração de fato. Ele foi aplicado com base nas características de inibição, da formação de formações reativas, que é o caso da formação Calumbi. Boa tarde, pode ser feita a pergunta aqui no chat? Aqui no microfone? Sim, pode ficar à vontade. Meu nome é Valéria, eu sou aluna de mestrado em Química pela UFES, e o meu projeto de pesquisa é voltado para essa área também de desenvolvimento de fluidos de perfuração à base de água, mas para aplicação em perfurações no pré-sal, né? E a minha principal dificuldade tem sido fazer um comparativo com os fluidos de perfuração à base de óleo. Eu queria saber de vocês se vocês conseguiram ou se vocês já viram algum tipo de formulação para esses fluidos à base de óleo, porque eu tenho tido muita dificuldade até mesmo de encontrar em bibliografia algum tipo de passo a passo para formulação em laboratório. Valéria, não é isso? Valéria, eu acho que... Pode falar, Paulo. É bem complicado realmente encontrar. A Gabriela, desculpa, falou lá no começo que os fluidos à base de óleo geralmente a gente já compra pronto, né? Não há tanta abertura para a gente ajustar em relação a alguns aspectos, algumas propriedades. É muito mais comum encontrar a base de água. A base de óleo é bem complicado mesmo. É porque, como já foi os fluidos iniciais que foram fabricados para utilizar na fase de perfuração, a indústria praticamente dominou. Então, não tem necessariamente, na literatura, pelo menos também a gente não encontrou um comparativo, um passo a passo que pudesse nos dar uma formulação específica, principalmente para ser utilizado em informações de bacias do Nordeste ou coisa do tipo. Outro ponto que vale ressaltar também, Valéria, é que normalmente esses fluidos sintéticos, né, que seriam o fluido à base de óleo, nesse caso, eles têm a composição dele meio que guardada por uma patente da empresa. Então, é o poder de comercialização daquela empresa. Tipo, a Halliburton hoje ela está vendendo os poços que ela está perfurando por um valor a mais no mercado, porque ela tem uma taxa de penetração maior com o fluido que ela conseguiu desenvolver à base de óleo. E isso é um poder de comercialização dela. Ou seja, ao invés de você alugar sua sonda de perfuração por 10 dias, agora, se você contratar a Halliburton, por exemplo, não é propaganda, tá? Para fazer um poço de perfuração com o fluido X lá que eles têm, que é a base de óleo, você vai conseguir isso em menor tempo. Então, eu acho difícil você conseguir essa abertura para saber qual é a composição desse fluido, porque é o poder comercial das empresas. Mas vocês conseguiram comprar? Não. Não, tanto que a composição do fluido que a gente formulou é sempre baseado em fluidos da literatura à base de água. Né? No máximo vai ter um aditivo ou alguma coisa, mas que também a gente não tem esse comparativo. Isso. Entendi. Com relação à base de óleo. Se você quiser tentar, você pode chegar no posto aí em Aracaju mesmo, em Pirambu, em Carmópolis, e ver se eles não te dão uma amostra daquele fluido.
Mas, assim, é uma tentativa. Mas eu acho difícil você conseguir comprar como pessoa física. Mesmo com a amostra, ela não vai ter em si Sim, a base composicional, né? Composicional. sim. Sim, entendi. É porque a gente acaba, mesmo formulando a base água, precisa fazer um comparativo, né, para ver se o fluido desenvolvido ele consegue se aproximar das características do fluido mais usado. Aí é uma dificuldade realmente encontrar informações sobre os fluidos à base óleo. Entendi. Para justamente você, como se fosse justificar, né, a formulação do seu fluido, né? Que ele permita uma alta taxa de penetração. Então, mas a gente realmente não avançou nesse estudo, né? Nosso foco principal foi justamente elaborar um fluido alternativo a uma base sintética, mas só em relação A formação. à formação, ao inchamento. É tanto que as aplicações são aplicações em laboratório, né? A gente não chegou, obviamente, a aplicar num campo. Sim, no Entendi, nosso... obrigada. Tem mais perguntas? Não vi. A Stephanie também trabalha com fluidos. Se quiser citar seu exemplo, Stephanie, pode abrir o microfone, pode falar com a gente. Bom, eu trabalho com qual o efeito dos evaporitos em emulsões inversas que compõem fluidos sintéticos. Também eu acho que é relacionado à dúvida de Valéria, né, que é o fluido pré-sal. E a gente trabalha com emulsão inversa, formulação de emulsão inversas, que tem como base olefina linear. É bem específico, né? Quando você trabalha já justamente com esse tipo de composição. Vocês estão me escutando? Eu acho que tinha parado. Agora sim. Escutando. Pode falar. O Emílio, que é o rapaz que está ajudando a gente pode dar um intervalo agora de 10 minutos e aí, no segundo momento, a gente vai partir para esse exemplo mais prático, né? Sobre metodologias, aplicação desse fluido, alguns resultados. Não sei se Emílio saiu, mas a gente então volta daqui a 10 minutos, pessoal. E aí é o tempo de vocês tomarem uma água. Oi? 3h10? Isso. A gente Perfeito. volta às 3h10 e aí continua. E se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação ao que já foi discutido, vocês podem também estar escrevendo no chat, que na volta a gente discute e tenta responder da melhor forma possível.
voltando para a gente dar continuidade à segunda parte. Estão todos aí? Professor? Sim. Aproveitar essa volta do intervalo e só para avisar aos demais participantes que ainda não enviaram o nome pelo chat, que envie, por favor, para que a gente possa assinalar na lista para garantir a certificação de todos, tá? Então, aos que ainda não enviaram, por favor, enviem pelo chat. Aos que já enviaram, muito obrigado. E estamos tendo o controle aqui. Podemos começar, eu acho, né? Então, dando continuidade, né, ao minicurso, vamos passar agora para a parte da metodologia de formulação do fluido, né? Na verdade, os materiais e métodos. Todos os passos que a gente, de formulação do fluido, a gente seguiu normas da Petrobras, a N de 2019, a N 2605 e a 2604 de 98, e também a API 13B1. Né? Aqui a gente traz mais ou menos, né, uma forma geral, como foi feita a coleta da rocha que a gente estudou, né, da formação que a gente estudou. Vale ressaltar que, como o Gabriela havia informado inicialmente, a formação a gente coletou a partir de um afloramento. Então, o teste não foi realizado em termos de amostra de calha ou de calha, né, na verdade. Foi de uma rocha que está, de uma formação que estava no afloramento, né? Então, tem algumas características, como, por exemplo, o intemperismo, que vai influenciar muito na resistência dessa rocha. Ela foi coletada na formação do município de Socorro, que é um município próximo a Aracaju, né, de Sergipe. E aí, como o Gabi também havia já informado, Gabriela havia já informado, que tem algumas especificações de cada tipo, né? A gente pôde perceber pelo menos 3 colorações diferentes, um pouco mais avermelhada, marrom, esverdeada. E a gente fez um teste de resistência de todos esses tipos. E trabalhamos justamente com aquelas que se mostrou menos resistente. Você pode passar, Gabriel, por favor? Um teste comum a ser realizado, principalmente é um teste que geólogo faz, né, que é um teste de resistência, teste de campo, né, resistência da rocha, que vai medir justamente o grau dessa resistência com relação ao tipo de rasura, né? Quando a gente consegue marcar com a unha, quando a gente consegue riscar com algum tipo de material, como uma faca, ou até mesmo quando a rocha sofre algumas... Se a gente consegue lascar a rocha com relação a um martelo de geólogo, né? Então, essa resistência, o grau de resistência até um R6. O R0 é quando a resistência da rocha é extremamente baixa, o R6 é quando ela é extremamente elevada. Isso também é uma tabela das normas que a gente seguiu. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, você passa tudo, Gabriel, por favor, aí. O fluido de perfuração, a base de água, inicialmente, como foi que a gente estudou, né? Inicialmente, nós realizamos o estudo comparativo para determinarmos que tipo de inibidores iríamos utilizar. E aí a gente estudou o KCl, que é o cloreto de potássio, e estudou o polímero catiônico. A gente fez experimentos utilizando na nossa fase dispersante, que é a água, tanto somente o KCl, somente o polímero catiônico e também o uso conjunto entre os dois. E aí a gente decidiu, né, na verdade o que a gente fez foi selecionar esse tipo de aditivo, esse tipo de inibidor, quanto à reatividade na formação que a gente estudou, que é a formação Calombi. Após determinarmos esse tipo de inibidor, nós partimos para a formulação complementar do fluido, que aí tem adensantes, viscosificantes, né? Essa formulação,
acontece em duas etapas principais, que é justamente a preparação do fluido e o ajuste do pH após o fluido estar pronto, né, estar formulado. Só que para isso a gente verificou qual o melhor viscosificante a ser utilizado. E essa seleção do viscosificante, ele envolve o estudo de tempo de espalhamento e o ângulo de contato. Mas na frente, Gabriela vai detalhar justamente essas técnicas de comparação. Após isso, chegarmos a uma formulação que a gente considera aplicável para esse tipo de formação, a gente caracterizou o fluido. E essa caracterização do fluido envolve o estudo reológico e a densidade. O estudo reológico envolve todos os parâmetros que a gente falou nos aspectos teóricos, como viscosidade plástica, limite de escoamento, força gel, viscosidade plástica e aparente, né? Você pode passar, Gabriela, por favor? O teste de inchamento de argila, ele envolve essencialmente 3 etapas. Primeiro, a gente vai verificar o inchamento em contato com a água. Depois, vamos verificar, analisar qual esse grau de inchamento, porque pelas normas, né, da Sociedade Americana de Teste de Materiais, a gente pode ter um baixo inchamento, alto inchamento, enfim, a gente vai verificar qual o grau de inchamento da formação que a gente estudou e depois a gente determinou os inibidores. Então, aí é um teste relativamente simples, né? A gente pegou a rocha, quebrou a rocha, e então colocamos em contato com a água dentro de uma proveta. O grau de inchamento é justamente uma proveta, ela tem as medidas que a gente pode verificar qual a altura, né? O tipo de inchamento, né? Na verdade, a altura de inchamento que a rocha vai sofrer em relação à água. O teste ele é feito pelas normas, com 2 gramas de argila e 100 ml de água, e aí é deixado 24 horas e a gente vai acompanhando o inchamento ao longo dessas 24 horas. E aí, após essas 24 horas, a gente chega ao grau de inchamento, sendo que uma rocha é considerada que ela não há inchamento, ou seja, a gente não teria problemas na perfuração se esse grau tivesse abaixo de 2 mililitros por grama. Né? E um inchamento mais alto seria acima de 8 mililitros por grama. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formulação do nosso fluido. Então, baseado em alguns trabalhos que estão acima referenciados, a gente chegou nessa formulação de um fluido à base de água. Então, ele tem, por exemplo, amido de milho, que a função dele é controlador de filtrato. Tem o KCl, que a gente já citou, que é o inibidor de inchamento de argila. Tem o CMC, que é o viscosificante. Então, com base nos experimentos que foram feitos para saber o grau de inchamento da argila, a gente conseguiu formular fluidos de perfuração, 3 fluidos basicamente, e o que vai variar entre eles é o viscosificante. Então, vamos ter um fluido contendo apenas goma xantana, outro fluido contendo apenas CMC e outro fluido contendo metal de CMC e metal de goma xantana. E em seguida a gente vai partir para os testes laboratoriais e saber qual é o melhor viscosificante para esse tipo de fluido e qual que vai prevenir melhor o inchamento dessa argila. Só ressaltando, CMC se chama carboximetilcelulose, né? Um produto químico Exatamente. que a gente utilizou como viscosificante. Eu esqueci de falar essa parte, muito bem lembrado. Então, partindo para a formulação desse fluido, a gente realizou ensaios laboratoriais, como já foi especificado aqui. Então, todos os sólidos a gente pesou em uma balança, em um laboratório, utilizando becquerels. E, em seguida, as medições de volumes foram utilizando provetas. E a nossa preparação do fluido foi feita em um ultraturrex com rotação de 17.000 RPM, que é a rotação que consta na norma. Também utilizamos um copo metálico para inibir qualquer interação desse fluido com a superfície. Tá? Então, a adição desses aditivos foi feita de forma homogênea, ou seja, inicialmente tínhamos apenas a água e
aos poucos, de forma homogênea, fomos adicionando cada aditivo nesse recipiente e a adição era feita de 5 a 10 minutos, com intervalos de 5 a 10 minutos. Em seguida, fizemos o ajuste do pH para conferir um caráter básico para o nosso fluido. Então, nosso fluido de perfuração, inicialmente, ele estava assim. Deixa eu só complementar. Pode complementar. Vale ressaltar também, a gente até falou isso no início, que na maioria das técnicas que a gente utilizou foram adaptadas, né? Porque na indústria existem equipamentos bem específicos. Por exemplo, a gente aí optou por utilizar o Ultra Turrex, mas a gente simulou a rotação que na indústria realmente é utilizada, né? Assim como a técnica para calcular a densidade do fluido e várias outras. Exatamente. Então, nosso fluido é mais para vocês analisarem a viscosidade dele. Então, a viscosidade inicial do nosso fluido ainda era baixa, tá? E ao final, deixa eu colocar o próximo vídeo aqui, ó. Ao final, quando a gente finaliza o fluido, a viscosidade dele já permanece outra e você vê uma mudança completa dessa fase dispersante, né? Ô, Gabriela, coloque o vídeo para rodar normal para ver se dá para perceber, sem passar. É porque eu não estou conseguindo botar para rodar, por isso que eu estou botando assim. Tranquilo. Porque não está permitindo colocar. Eu estava passando para vocês verem alguns pontos dos vídeos. Mas travou, não sei por quê. Tranquilo. Então, quando a gente conseguiu determinar qual seria o nosso fluido de perfuração, a gente partiu para os testes para determinar qual seria o nosso viscodificante ideal, como eu mencionei agora há pouco. E para fazer esses testes, a gente utilizou basicamente dois fatores principais, que foi a determinação do ângulo de contato e o tempo de espalhamento. Para a gente fazer a determinação do ângulo de contato, a gente utilizou um tensiômetro de gota pendente, ou seja, a gente tem uma superfície plana e em cima dessa superfície plana a gente goteja uma pequena gota de cerca de 5 microlitros de um fluido. Pode ser uma água, pode ser qualquer fluido. E o equipamento ele tira uma foto no momento exato que esse fluido tocou a superfície plana. Então, no nosso exemplo, a superfície plana, não sei se vocês conseguem observar aqui Deixa eu utilizar um apontador. Aqui, ó. Aqui é a nossa formação Calumbi. Aqui é uma pequena parte da nossa coleta, da rocha que foi coletada. Então, em cima, a gente tem uma gota pendente. E aqui seria a câmera que faz a aquisição dessas imagens. Tá? Aqui seria um feixe de luz. E a gente consegue obter esses dados a partir do software do próprio equipamento, certo? Então, é um dado bem preciso. E o ângulo de contato, ele pode ser dividido entre molhável e não molhável. O que seria molhável, por exemplo, é quando o ângulo de contato é menor que 90 graus, ou seja, a gotinha que você tem lá, que é uma gotinha redonda, ela se espalhou completamente na sua rocha, que é o nosso caso, por exemplo. Então, ela foi completamente absorvida pela formação. Já quando você tem um ângulo de contato maior que 90 graus, ela é considerada que a molhabilidade existe. Ou seja, a gota ainda permanece com alguma circunferência. Tá? Em seguida, também realizamos o teste de tempo de espalhamento, ou seja, 5 microlitros também, do mesmo fluido, foi gotejado sobre uma amostra daquela formação. E aguardamos em torno de 20 minutos para observar se aquela gota foi completamente absorvida pela formação ou não. Já o teste de densidade, a gente realizou em um picômetro.
Piquenômetro, desculpa. Então, o piquenômetro é uma vidraria em laboratório muito utilizada, e a gente faz esses testes utilizando uma balança também. Então, a gente consegue calcular a densidade a partir da massa do piquenômetro totalmente preenchido pelo fluido e a massa do piquenômetro vazio. Ou seja, o que seria esse piquenômetro vazio? Quando a gente coloca essa parte aqui superior no piquenômetro, uma parte do fluido volta para a superfície, volta para o papel, por exemplo, ele sai do piquenômetro. Isso seria do piquenômetro vazio e dividido pelo volume total do piquenômetro. Tá? Já os testes reológicos, eles foram utilizados em um reômetro. Aqui tem todas as especificações do reômetro que utilizamos. E esses testes foram tantos rotacionais, que teve variação de 0 até 1000 segundos, a -1, e em diferentes temperaturas. Aqui a gente citou 20 graus, mas a gente chegou até 60 graus, por exemplo. E também teve testes rotacionais, que a gente estabeleceu uma rotação e foi verificando qual seria a variação da viscosidade ao longo de um determinado tempo. Então, as formas para a gente calcular a viscosidade plástica, a viscosidade aparente e o limite de escoamento a partir dos testes realizados no tensiômetro, também realizamos os cálculos da força geal inicial e da força geal final. Então, agora nós vamos partir para um terceiro momento, né? Que é como a gente deve realizar análise dos resultados, né? Principalmente dessa parte que a gente fez a adaptação ao uso de alguns equipamentos. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, aqui é o corpo, né? Um corpo de prova, na verdade, da rocha, né? Aí foi feito o primeiro teste, aquele teste simples que a gente falou, o teste de campo de resistência da rocha. Vale lembrar também que essa mesma rocha, esse mesmo pedaço, né, assim dizendo, foi ela que foi utilizada na trituração para ser aplicado em contato com o fluido, e também foi feito o corpo de prova para fazer os testes iniciais, ou os testes anteriormente citados por Gabriela, que é o teste de ângulo de contato. Obviamente a gente teve que lixar, deixar ela extremamente reta para que pudesse fazer o teste de forma efetiva. Você pode passar, Gabriel, por favor? Então, ao verificar isso, né, ao fazermos esse teste, a gente verificou que, em termos de resistência, ela possui uma resistência que é considerada extremamente baixa, né? Naquela escala que a gente apresentou na tabela, o que a gente chama de R0. E tem um grau de alteração que a gente diz como um mediano. Então, é extremamente baixa porque a gente consegue marcar até mesmo com a unha a rocha. Aqui foi o teste inicial para saber se ela sofria realmente inchamento da argila, né? Se a rocha sofria inchamento ao entrar em contato com a água. E a gente pode perceber, né? Aqui a gente tem uma quantidade de rocha, né? Uma quantidade de rocha triturada, e foi colocado com uma certa quantidade de água também. Após 24 horas, consegue indicar aí, Gabi, por favor, a quantidade que tinha, a quantidade que inchou, mais ou menos, se dá para ver aí o fundo do que formou um tipo de uma lama. Tem até um vídeo mais na frente que vai demonstrar justamente isso. Isso aqui seria o inchamento da argila, ela está completamente hidratada, e aqui seria a situação inicial desse mesmo becker. Isso, então a gente pôde observar que houve inchamento da argila. Então a gente teria... a nossa verificação dos inibidores era justamente para mitigar isso. Só que isso não é o suficiente, né? A gente não quer saber se a rocha é inchável ou não. Obviamente, a gente precisa saber disso, mas temos que determinar o grau de inchamento. E o grau de inchamento de argila, ela se dá a partir do contato com a água, em que essa água vai ter a função na verdade, a rocha ela vai sofrer um fenômeno que a gente chama de delaminação das lâminas de argila, que é quando a água entra entre as camadas de argila, né? Eu acho que vocês já tiveram contato com algum tipo de folheiro, alguma coisa, a maioria, creio, já que seja da área, alguma coisa desse tipo. Quando a água entra em contato com essa rocha, ela entra entre as camadas e aí sofre uma separação dessas camadas, né? Essas camadas elas se separam.
E esse fenômeno de separação, né, é justamente o inchamento. E aí, para verificarmos o grau de inchamento, conforme a gente já citou na metodologia, a gente utilizou 2 gramas e foi adicionado na minha proveta e com água, e após isso a gente verificou em 24 horas quanto que essa rocha inchava, né? A gente viu lá que acima de 2, na verdade, já sofre algum tipo de inchamento. O inchamento que a gente observou foi inchamento baixo, né? Porque ela ela chegou a valores próximos de 3,3 mililitros por grama. Após isso, nós começamos a analisar o efeito dos inibidores que iriam fazer parte da composição do nosso fluido. Então, de forma padronizada, nós utilizamos 20 gramas da argila, né? A argila tem como formação triturada, né? A gente utilizou 20 gramas em cada um dos beckers e nele a gente colocou água, contato com água, água com o KCl, água com o polímero catiônico e água com o uso comum de KCl e polímero catiônico. Nessa análise, após 20... Você volta, Gabriel, por favor. Nessa análise, após 24 horas, a gente percebeu que a melhor aplicação seria o uso comum entre água, KCl e polímero catiônico. Tendo em vista que a rocha, né, os grãos da rocha permaneceram praticamente intactos ao contato com o fluido, né, com a fase dispersante. Obviamente, com esses aditivos. Então, a gente... Pode passar, Gabriela, por favor? Nós acompanhamos, durante essas 24 horas, né, qual seria o grau de inchamento com os determinados aditivos, né? Então, a gente pôde perceber, nós percebemos que com o polímero catiônico e o KCl, usando em comum, a gente realmente tinha um menor grau de inchamento. E o pior seria, obviamente, somente com água. O que justifica o nosso uso do polímero catiônico com o KCl como inibidores para esse tipo de inchamento. Depois a gente tirou a fase dispersante com esses aditivos, né, de contato com a rocha, e percebemos que, se vocês puderem ver aí, talvez não esteja tão boa, mas dá para ter uma noção. Com os outros aditivos, a rocha formou uma espécie de uma lama, né? E com o polímero catiônico e com o KCl, a gente percebia mais a granulometria da rocha, que foi inicialmente pesada. Perfeito. Agora a gente vai partir para os resultados do ângulo de contato. Desculpa. Então, como eu já falei para vocês, como é realizado o teste de ângulo de contato, uma gota é colocada sobre uma superfície, que no nosso caso foi a formação. Então, o nosso fluido era basicamente o fluido número 1, que tinha todos os compostos que foi apresentado na metodologia, e a goma xantano. O fluido 2 tinha todos os compostos e o viscosificante era o CMC. Já o fluido 3 tinha a junção desses 2 compostos e a gente foi verificar qual era o melhor viscosificante para esse contato com a formação Calumbi. E a gente percebendo com relação ao ângulo de contato, onde eu falei anteriormente que ângulo de contato menor que 90 graus representa que essa rocha teve interação do fluido com a formação, então o fluido número 1 apresentou um ângulo de contato maior, apresentou um ângulo de contato de 83,23. E se a gente levar em consideração o desvio padrão, a gente pode considerar até esse fluido como não molhável a essa formação, né? Já o fluido 2 e o fluido 3, eles apresentaram um valor próximo. A gente justifica isso porque os 2 fluidos tinham CMC e goma xantana. Só porque a goma xantana que estava nesse fluido 3 não foi suficiente para fazer com que a viscosidade aumentasse, porque o ângulo de contato é uma propriedade que tem total relação com a viscosidade. Se você tem uma maior viscosidade do fluido, provavelmente você terá maior ângulo de contato,
porque aquele fluido vai demorar mais tempo para se espalhar. Claro que vai depender da sua relação com a superfície que está em contato, que no nosso caso foi a formação Calumbi. Então, essas daqui são as imagens dos testes que a gente realizou. Então, a superfície que está em horizontal, essa superfície aqui, a superfície plana, seria a nossa formação, e em cima seria a gota do nosso fluido. A figura A seria a goma xantana, a B o CMC e a C a junção dos dois viscodificantes. Então, é claro perceber que a figura A tem um maior ângulo de contato. Tá? Então, a gente escolheu como viscodificante a goma xantana nesse experimento. E a gente partiu para o tempo de espalhamento para confirmar se realmente a goma xantana causava aquele efeito em um determinado tempo, porque não bastava apenas o ângulo de contato, porque o ângulo de contato é medido nos momentos iniciais, o primeiro instante em que a gota tocou na superfície. Então, a gente precisava ter um tempo maior para verificar se a goma xantana ainda ia apresentar um bom resultado ou não. Então, aqui a gente tem dados de 5, 12, 15 e 20 minutos. E a gente percebe que os fluidos 2 e 3, com 15 minutos, já estavam praticamente secando. O secando que a gente considera é essa parte aqui branca. Vocês estão vendo ao redor. Então, aqui é uma gota que a gente gotejou a mesma quantidade de todos os fluidos, tá? Aqui está indicado ao lado fluido 3, fluido 2 e fluido 1. Então, o fluido 2 e 3 já estavam secando com 15 minutos. Já com 20 minutos, o fluido 1 ainda apresentava aspectos de úmido. Então, ou seja, a interação desse fluido com a formação demoraria mais tempo que os outros fluidos que foram formulados. Então, quando a gente parte para analisar esses 3 fluidos no viscodificante, a gente também confirma que a goma xantana apresenta o melhor resultado para o nosso caso experimental, né? Então, aqui são dados retirados de um reômetro, onde a gente tem a tensão de cisalhamento pela taxa de cisalhamento. Então, esses 2 dados dão para a gente o resultado que seria a viscosidade. Então, a gente consegue saber aqui que o fluido que apresenta a maior viscosidade seria a goma xantana. Então, foi o fluido que a gente escolheu. Esses dados foram realizados a 22 graus Celsius e uma taxa de cisalhamento de 0,1 a 1000 segundos a -1. Os 2 outros fluidos, o fluido somente contendo CMC e o goma xantana com CMC, apresentaram dados de viscosidade próximo, e o que já era esperado para a gente, porque se o fluido que tinha apenas CMC não foi melhor que o da goma xantana, então o CMC com goma xantana, que talvez pudesse dar um resultado melhor, porque seria uma interação dos 2 viscodificantes, não deu essa viscosidade maior, ele foi o que apresentou a menor viscosidade. Isso por quê? Porque a taxa de viscosidade do CMC foi a menor, já que a gente estava utilizando apenas 5 gramas, apenas metade da taxa da composição que a gente utilizou do fluido contendo apenas CMC ou goma xantana. Então, nesse fluido, a gente utilizou metade de cada viscodificante. Tá? Então, aqui é um videozinho que eu não sei se eu vou conseguir passar aqui para vocês, mas ele apresenta como é essa lama que é formada se você tiver a interação apenas da formação Calumbi com o fluido à base de água, sem estar realmente dimensionado para aquele poço. Na verdade, só mais com a gente não... Aí era só com interação com água, né, com a fase dispersante do fluido, sem a gente colocar as proporções corretas, que foi a proporção que a gente chegou na nossa formulação, justamente dos inibidores e dos viscosificantes, né, Gabriel? Exatamente. Aqui não era um fluido que foi dimensionado. Aqui não foi o fluido que a gente dimensionou ainda.
tá? Infelizmente, os vídeos não estão passando de forma adequada, mas a gente está É porque se adaptando à nova versão. nesse vídeo dava bem para perceber justamente a interação da fase dispersiva com rochas, com argila, né, da formação. Quando a gente começa a mexer esse becker com a colher, começa a vir uma espécie de lama mesmo, que foi causada pela interação da água com essa formação, tá? E essa daqui seria a interação final do nosso fluido formulado. É um fluido contendo viscodificante de água machantana, que a gente definiu a partir dos testes, tanto de ângulo de contato, quanto tempo de espalhamento, quanto o teste de viscosidade, né, realizado no reômetro, e o teste também que a gente utilizou para determinar os inibidores, que foram o KCl e o polímero catiônico. Então, aqui a gente tem o nosso fluido e a gente colocou ele em contato com amostras da nossa formação. E, ao final, a nossa formação permaneceu praticamente intacta. Ou seja, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era formular um fluido que fosse compatível com aquela formação. Agora a gente vai para uma outra parte. A gente já tem um fluido que é compatível com a formação. Agora a gente precisa saber atestar se esse fluido realmente é um fluido à base de água e se realmente pode ser utilizado em um poço ou não. Tá? Então, um dos parâmetros que a gente usa para determinar se o fluido é à base de água ou não é o valor da densidade. Então, a gente realizou todos os experimentos em triplicatas, a gente realizou todos os experimentos conforme as normas que já foram apresentadas, as normas da Petrobras. E o nosso valor de fluido foi 9 litros por galão, certo? E o valor que a Petrobras estabelece nessa norma é que o fluido de perfuração à base de água, ela tem que ter um valor de densidade entre 8,35 e 16,68. E todos os nossos experimentos estavam dentro desse padrão, inclusive a média desses experimentos. Então, considerando a densidade, nosso fluido tá ok com relação a isso. E a gente partiu para saber se o nosso fluido tinha todas as propriedades que já foram apresentadas aqui, como tixotropia, se o nosso fluido tinha realmente tensão inicial para que ocorra esse cisalhamento. Porque, como o Raul falou, quando você está precisando fazer uma parada na sua operação e você precisa tirar a sua broca para limpar ou trocar, você quer que aquele fluido permaneça em repouso e que os cascalhos estejam suspensos. E para isso você precisa ter uma tixotropia alta. Então, essa tixotropia vai fazer com que quando você insira a broca de novo nesse poço, você tenha que aplicar uma rotação muito mais alta do que o normal para você vencer essa tixotropia. Ou seja, para a gente, essa tensão seria chamada a taxa de cisalhamento, seria muito mais alta no início. Então, aqui a gente tem um comparativo entre o fluido newtoniano e o fluido não newtoniano. Então, como o Raul já apresentou também, ele apresentou a diferença que seria desses fluidos. O fluido que a gente utilizou para comprovar se é um newtoniano foi um fluido de óleo vegetal, poderia ser água também, que é um fluido que não muda sua viscosidade ao longo do tempo. Por exemplo, se você está bebendo um copo de água agora, você não vai ter uma mudança da sua viscosidade. A água vai permanecer aquela independente do tempo. Então, isso seria um fluido considerado newtoniano. Já o fluido não newtoniano, que foi o fluido que a gente formulou, ele é caracterizado como não newtoniano, porque ele tem uma mudança da viscosidade ao longo do tempo. E essa viscosidade, ela tem que realmente mudar, é proposital que ela mude. Então, esses dois pontos aqui iniciais, certo? O primeiro ponto aqui seria o fluido em repouso. Deixa eu botar aqui a setinha. Esse ponto aqui seria o fluido considerado em repouso. Após a primeira tensão de cisalhamento, que eu disse que teria que ter uma tensão de cisalhamento inicial, a viscosidade tem um pico. Isso aqui seria considerado a tixotropia do fluido.
que seria a taxa para você conseguir vencer essa tensão de cisalhamento inicial e que o fluido comece a ter um escoamento melhor, tá? Então, ao passar do tempo, essa taxa, essa viscosidade tende a cair. Por quê? Porque o fluido tende a se movimentar cada vez mais e a carregar cada vez mais os cascalhos. Então, essa daqui é uma das principais provas que você realmente conseguiu formular um fluido de perfuração que tem as características de fluido de perfuração conforme as normas da Petrobras, por exemplo, e conforme a indústria. Pode complementar, Raul. Não, mas pode terminar. É justamente isso, quando a gente percebeu que o nosso fluido tinha realmente o comportamento de um fluido não newtoniano, aí até a Gabriela vai explicar no slide que vem, né, qual era o nosso próximo caminho. Porque quando a gente percebe que era não newtoniano, que teria essa taxa de cisalhamento inicial, né, sofria essa deformação com essa taxa inicial, a gente teria dois modelos matemáticos específicos a ser aplicado, que seria o plástico de Birkman, quando eu mostrei lá no aspectos teóricos, aquele gráfico, né, Gabi, que fazia justamente essa definição, e também o modelo de Herschel-Bunkley, que aí Gabriela vai explicar um pouco mais na frente alguns parâmetros específicos em relação ao estudo matemático que foi feito também. Então, vamos para o próximo slide, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente agora já sabia que o nosso fluido era não newtoniano, e como o Raul falou, a gente cairia em dois modelos. Ou o nosso fluido seria o HB, ou o nosso fluido seria o plástico de Birmingham. E a gente foi realizar um teste, que é o que difere os dois. Se você aplicar uma rotação, o que seria a rotação? Seria a taxa de cisalhamento. Se você aplicar uma taxa de rotação constante, sua viscosidade muda ao longo do tempo. Se ela não mudar, seu modelo é considerado HB. Por quê? Porque o fluido ele consegue manter aquela constância da viscosidade. A viscosidade ela é dependente da taxa de cisalhamento. Ou seja, à medida que você está perfurando um poço, sua viscosidade do fluido, quando ela é considerada HB, ela só vai mudar se a sua taxa de rotação mudar. Tá bom? Então, a gente aplicou diferentes taxas de rotação. Aqui temos todas as taxas de rotação que aplicamos, por exemplo, 258, e durante o intervalo de tempo, que aqui no caso foi 60 segundos, não houve alteração significativa da viscosidade, o que caracteriza esse fluido como HB. Tá? Então, a gente conseguiu fazer uma modelagem matemática com esses dados, onde o N, que seria esse parâmetro aqui, ele significa para a gente o índice do comportamento do fluido. E isso é o que caracteriza ele já como HB. A gente consegue uma comprovação muito melhor quando a gente conseguiu aplicar esse modelo e o N deu entre valores de 0 a 1, porque ele é considerado fluido pseudoplástico, tá? Que seria o nosso caso. Já quando o K ele tem relação com a composição do nosso fluido, e esse valor aqui seria a nossa tensão de cisalhamento inicial. A gente mais tarde vai comparar a tensão de cisalhamento com a temperatura e vocês vão ver o que acontece com essa taxa quando a gente aplica a temperaturas diferentes. E a gente também consegue observar aqui nesses dados, os dados enquadrados são os nossos dados experimentais e a curva é o nosso modelo. E a gente vai analisar agora o R ao quadrado para vocês verem como os nossos pontos se enquadram perfeitamente nesse modelo. Então, o nosso modelo HB, se ajustou bem aos dados experimentais que obtemos a partir do reômetro, dando um R ao quadrado de 0,99. Pode complementar. Na verdade, Gabi, só colocando o contrário, os nossos dados experimentais se ajustaram bem ao modelo, né? Perfeito. Então, justamente além disso, a gente pode ver visualmente, né? Pela proximidade dos pontos com a linha e também pelo coeficiente de determinação, né? O R ao quadrado. Perfeito, Raul. Tá, então, aí a gente conseguiu determinar esses valores aqui e seguimos o padrão da norma
para a gente comparar se a nossa viscosidade, se o nosso limite de escoamento estava dentro do padrão estabelecido pela norma da Petrobras. E todos os valores, a viscosidade tinha um mínimo de 4, a gente atingiu 6,5, 4,6. A nossa viscosidade aparente também teve um valor ok. O nosso limite de escoamento, tá? Então, o nosso fluido apresentou bons valores reológicos, tá? Então, aqui são... Deixa você volta na verdade, a viscosidade plástica, né, estava dentro da norma, a gente está vendo, só que na viscosidade aparente, a gente teve um problema com relação à especificação da norma na N2604, né, nosso valor deu um pouco abaixo do mínimo que as especificações dizia. E aí, nós teríamos que fazer alguns testes adicionais, só que esse trabalho a gente fez entre 2018 e 2019, certo? Foi logo quando a gente defendeu o nosso trabalho de conclusão de curso. E aí nós entramos com pedido de patente, com artigo, só que pediram alguns testes adicionais. A gente foi fazendo alguns testes adicionais e entrou na pandemia e ficou para fazer alguns outros testes. E aí a gente não teve mais acesso ao laboratório. Mas um dos pontos que a gente até levou em consideração, né, como a gente poderia fazer para solucionar, deixar o nosso fluido com os limites de viscosidade aparente dentro da norma, era justamente aumentar a quantidade do viscosificante, né? Nós não fizemos testes em comparação a quantidades maiores, né? Nós fizemos testes em relação à comparação dos viscosificantes que a gente estava utilizando, no caso do goma xantana e do CMC, mas não em relação à quantidade de cada um desses. Então, esse parâmetro a gente poderia fazer testes adicionais para alcançar justamente ele, né? Mas em termos de todos os outros parâmetros reológicos que a gente estudou, o nosso fluido ficou dentro das normas, né? Tem até valores que ficaram muito melhores do que o que a norma pregava e que permite a gente concluir que ele é aplicável à formação que a gente estudou. Então, agora a gente vai partir para o efeito da temperatura na viscosidade. Ou seja, como já é de se imaginar, né, à medida que você aumenta a temperatura, você diminui a viscosidade daquele fluido. Isso é um parâmetro da viscosidade, independente de ser um fluido de perfuração ou não. Por exemplo, se você aplicar a temperatura em uma água, por exemplo, uma água não, porque a água é newtoniana, mas se você aplicar a água também você observa essa função, mas se você aplicar em um fluido não newtoniano, você vai observar isso com mais facilidade, tá? Então, aqui todos os dados que estão em pontos ou triângulos são dados nossos e as curvas são os dados do modelo. Então, a gente aplicou o modelo para todas as temperaturas também. Essa variação de temperatura é relativamente baixa em comparação se a gente for levar em consideração uma formação bem profunda, né? Na verdade, só que são testes que são feitos em laboratório antes que os fluidos cheguem para a indústria, né? As normas pregam algumas temperaturas também muito próximas a isso. O intuito maior foi mostrar que, com a temperatura, ele também tem um comportamento proporcional, né? O efeito dele na viscosidade. Então, aqui a gente também dá para comparar os dados com todos os índices que já foram citados, e o nosso modelo se ajustou perfeitamente a todos. Aqui também é um parâmetro legal de se analisar, é a tensão de cisalhamento inicial, ou seja, a taxa para que você consiga quebrar essa força de tixotropia inicial, né, para que o fluido comece a escoar. À medida que você aumenta a temperatura, essa taxa diminui, e é justamente pela queda da densidade. Tá? Então, em todos os modelos também, o nosso fluido permaneceu pseudoplástico. E aqui a gente chega à parte das conclusões. Então, o nosso folheio, que é a formação Calumbi, possui resistência extremamente baixa. Ele foi riscado apenas com uma unha, por exemplo.
e, em suma, são reativos à fase dispersante do fluido, pois incham em contato com a água, como a gente viu em diversas imagens ao longo do minicurso. O uso do KCl e do polímero catiônico apresenta o melhor resultado quando a inibição do inchamento da formação Calumbi. Então, eles apresentaram a melhor inibição em conjunto, não apenas o KCl, nem apenas o polímero catiônico. E a goma xantana foi o melhor viscosificante estudado para o fluido que foi formulado e caracterizado. O valor da densidade está conforme a norma da ANP. O nosso modelo matemático, o HB, se apresentou muito bem, ajustado aos experimentos e caracterizou o nosso fluido também como não newtoniano. E os resultados e propriedades geológicas analisadas, como a viscosidade plástica, o limite de escoamento, estão dentro das normas da Petrobras empregadas para fluidos de perfuração. O estudo de ângulo de contato e tempo de espalhamento asseguram resultados plausíveis quanto à aplicabilidade do fluido formulado com a formação que a gente está estudando. E a gente também observou uma concordância dos dados em diferentes temperaturas, ou seja, a gente observou que realmente a viscosidade diminuiria quando a gente aumentasse a temperatura da exposição daquele fluido. Tá? E é isso, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat um formulário. Se vocês quiserem dar um feedback, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa no nosso trabalho, a gente sabe que tem pessoas aqui que trabalham com fluido de perfuração, então se vocês quiserem dar contribuição nesse trabalho, também fiquem à vontade. Tá? O formulário do Google, rapidão, é só preencher, ninguém precisa se expor, falar quem é, não, mas se quiser também pode ficar à vontade. E é isso, pessoal. Nosso muito obrigado e ficamos à disposição para dúvidas. Qualquer coisa também, em caso de dúvidas ou sugestões, vocês podem estar encaminhando e-mail para a gente aí responde sem problema nenhum. E é isso, a gente agradece a atenção de todos, né, por terem se inscrito, por estar assistindo, e agradecemos também a Emílio, né, pela contribuição, pela força aí no momento dos problemas de toda a fase inicial, né. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem ainda 2 minutos, né, Emílio, para dar continuidade à programação. Temos 2 minutos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, temos 1 minuto agora. 1 minuto, né. Agradeço, né, por terem gostado aí os comentários das meninas, Stephanie, Luana. Obrigado a todos. E aí, qualquer coisa, vocês respondem, por favor, dê um feedback, né, se vocês gostaram da forma como foi ministrado, o que é que a gente poderia melhorar, porque a gente está ainda, né, agora deu uma parada, mas a gente pretende continuar com esse trabalho e continuar nessa área, né, Gabriela? Principalmente Gabriela. Só uma dica, você pode copiar e colar o link. Isso, tá, já soltou no chat. Eu ia dar essa dica para que os participantes tenham acesso. Então, é isso. Os professores querem comentar mais alguma coisa? Não, eu não. Só agradecer mesmo a atenção de todos e que, né, vamos continuar aí no evento, que todos tenham um bom evento. Tá? Até amanhã, né? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Né? Agradecemos a todos a participação, a presença, né? As contribuições do professor Raul, da professora Gabriela também. E fica aqui o nosso muito agradecimento, nosso muito obrigado, nosso agradecimento em nome do evento. E logo após o minicurso a gente dá continuidade com as palestras, né? Com a programação do nosso evento. Então, a todos e todas, uma boa tarde. Foi uma tarde maravilhosa e proveitosa. Então, logo mais a gente se encontra por aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal.